Olá pessoal, boa noite. Sou Adam Brasil, psicanalista e hipnoterapeuta, e eu venho conversar com você nesse vídeo sobre a importância de dizer não. Há uma dificuldade no ser humano, de maneira geral, em negar algo a outro. Normalmente, nós entramos num padrão de funcionamento em que nós precisamos agradar as pessoas. E o mais impressionante que existe é mesmo aquelas pessoas que dizem não querer agradar ninguém, que dizem o que querem dizer, na hora que querem dizer, que são os super sinceros. Normalmente também existe um padrão de funcionamento oculto em que também deseja agradar. Agradar alguém que valorizava pessoas diferentes ou que se destacavam dos demais. Geralmente, nós temos um padrão de querer agradar os nossos pais. Nessa linha, então, de que queremos agradar, dificilmente diremos algo que vai contra as pessoas. E quase que impulsivamente, quase que instintivamente, a maioria das pessoas, quando solicitadas, tendem a dizer sim. Ainda que aquilo fira elas, ainda que futuramente elas se sintam sobrecarregadas, ainda que futuramente elas digam que fizeram mais pelos outros do que para si próprios. Inclusive, primeiro parêntese desse nosso material, desse nosso vídeo, fiquem muito atentos a esse padrão de ajudar, 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 ajudar e não conseguir ser ajudado, ou não se permitir ser ajudado, ou não se autorizar a ser ajudado. Esse padrão pode, eu não estou dizendo que vai necessariamente, mas pode guardar uma semente de um processo depressivo. Quando você faz e de repente percebe que não consegue receber, ou não se sente bem receber, ou não tem quem ofereça. Né? Então se sente mal, se sente frustrado, reclama da vida. Então às vezes nós nos colocamos em posições que as pessoas nem pediram a nossa ajuda, mas nós vamos lá e queremos fazer por ela, e aí assumimos um papel que não é nosso, e o fardo passa a ser carregado demais para carregar, porque na verdade ele nem deveria ser carregado por mim. Então nós começamos a entender que o padrão de não dizer não é um padrão involuntário, um padrão inconsciente, um padrão que normalmente a maioria dos seres humanos vão seguir. E por que se torna tão importante negar algumas coisas? Porque nós checamos dentro da gente se aquilo vai nos fazer sofrer ou não, se aquilo está alinhado com os meus valores, com a minha essência, se aquela ação, aquele comportamento, aquilo que estão me pedindo, de fato vai fazer com que seja útil para o outro, para outra pessoa e também para mim. E aí eu começo a selecionar as atividades que podem ajudar o outro, em vez de sair dizendo sim a todos e a tudo. Normalmente, quando nós entramos nesse funcionamento de dizer sim a todos e a tudo, nós nos distanciamos tanto de quem somos que boa parte das vezes nos esquecemos mesmo e começamos a agir, a viver, a experimentar tudo que a gente é, tudo que a gente sente através das requisições das outras pessoas. Não sabemos mais que músicas gostamos de ouvir porque sempre ouvimos o que os outros escutam. Não sabemos mais que roupas gostamos de vestir porque sempre nos vestimos de acordo com as ocasiões em que os outros estarão. Não sabemos mais que tipos de filme gostamos de assistir porque às vezes nem sempre temos tempo de ficar assistindo filmes. E quando temos tempo, dizemos sim ao que a mídia está em alta, ou ao que o meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha precisam assistir, ou gostam de assistir. E aí eu mergulho numa experiência que não é minha. Daí então a importância, na minha visão, mais relevante de você dizer não, porque você começa a selecionar de fato aquilo que é seu e que você quer compartilhar com outras pessoas. Até onde vai o teu limite de aceitar, esticar um pouco a experiência, ceder um pouco no relacionamento, mas também que o outro ceda. Uma das leis das ordens da ajuda, perdão, das ordens do amor, enfim, das leis sistêmicas
ditadas ou apresentadas pelo Bert Hellinger, porque não foi ele quem ditou, ele só percebeu nos funcionamentos de grupos humanos, é a lei de equilíbrio. E geralmente os casamentos, os relacionamentos, são experiências muito desequilibradas. Então, se alguém faz algo ao meu favor, se eu me relaciono com alguém e esse alguém faz algo ao meu favor, naturalmente, sistemicamente, eu fico em dívida. E eu devo fazer algo de igual tamanho, de igual proporção para outra pessoa. Isso é involuntário, minha gente. E aí, então, quando a gente não diz não, nós começamos a criar relações muito desequilibradas, porque fica parecendo que eu estou em cima e que o outro está abaixo de mim o tempo todo, sempre a me pedir coisas, sempre a me demandar coisas, sempre a dizer como eu devo ser, as coisas que eu tenho que fazer. Então, por incrível que pareça, ao deixar de dizer não, eu não estou me colocando necessariamente numa posição abaixo. Muitas das vezes eu me coloco numa posição acima, porque muitas das vezes eu falo isso, eu verbalizo isso. Eu digo, depois de tudo que eu abri mão na minha vida, você vem fazer isso comigo. Como se ele tivesse ou ela tivesse exigido que eu abrisse mão de todas as coisas e sempre dissesse sim. Enquanto que, na verdade, eu tenho que pensar que isso é uma fragilidade emocional, que isso é um padrão sistêmico, que isso me levou a desequilibrar as minhas relações. Eu não estou dizendo com isso que toda a culpa das relações não darem certo é de apenas uma parte. Toda relação é meio a meio, 50%. Mas a responsabilidade de algumas coisas deve entrar na conta, sim. Nós devemos saber que em um relacionamento nós somos responsáveis por 50% dele. Ainda que o outro seja uma pessoa detestável e que faça coisas absurdas, ainda assim eu devo entender que 50% é meu. Eu sempre tenho a opção de sair daquele relacionamento se ele não me satisfaz. Eu falei muito da importância de dizer não entre pessoas de um mesmo nível, companheiros, amigos, casais, mas vamos pensar agora na relação de pai e filho. Se eu estou na posição de filho, é importante que vez ou outra eu também diga não aos meus pais, principalmente quando eu perceber que eles estão invadindo muito o meu espaço e quando eles estão querendo, em um movimento inconsciente, assumirem o papel de meus filhos, serem cuidados. É importante eu colocar limites. Eu dizer, olha, não, isso eu não vou fazer, você consegue fazer sozinho ou sozinha. Esse não do filho para o pai também é sistêmico, ou senão nós vamos começar a ser demandados demais, e se nosso foco, nossa atenção estiver somente para atender às demandas dos nossos pais, nós não vamos conseguir viver relacionamentos saudáveis nem em termos de casamento, nem em termos de trabalho. Então, as relações com o trabalho também vão ficar confusas, também vão ficar conflituosas. Então, é importante que esse exercício do dizer não seja também um exercício de dizer, aqui é o meu espaço, não me invada. Agradeço por você ter feito tudo o que você fez, por ter dado a vida para mim, porém, esse é meu espaço. Agradeço pela vida ter fluído até a mim, agradeço pela vida, eu tomo a vida, mas eu preciso do meu espaço, principalmente como adulto que sou. Quando esse não é dito do filho para o pai, ele também tem o seu grau de importância, principalmente na infância. Então, os pais que evitam dizer não, e quando eu digo não, não é a palavra não necessariamente, mas quando os pais evitam negar algumas coisas às crianças, com medo de que elas se frustrem, com medo de que doa, com medo de que sofram, isso vai criando uma criança habituada a receber sempre sims. E a vida não é assim, né? A vida não se apresenta dessa forma. Ela vai se habituando a um mundo que não existe, que não é real. Ou ela vai deixando de valorizar aquilo que os pais fazem para ela. Então também é importante negar algumas coisas na relação pai e filho.
Nesses minutos que eu estou conversando com vocês, já passamos por a importância de dizer não entre casais, a importância de dizer não na relação pai e filho, no papel de filho, a importância de dizer não na relação pai e filho, no papel de pai. Onde mais poderíamos pensar sobre essa dinâmica de dizer não? Nas relações trabalhistas, nas relações que nós efetuamos com os colegas de trabalho. É importante ter uma comunicação muito clara, pessoal. É importante ter uma comunicação muito objetiva, porque boa parte das vezes nós ficamos sofrendo dentro da gente, na nossa cabecinha, dizendo fulano me persegue, fulano não gosta de mim, fulano faz isso, fulano faz assado, o meu chefe é assim, o meu chefe é desse jeito, papapá, papapá, papapá. E aí eu percebo que tanto no papel de funcionário como no papel de líder, a negação de algumas coisas, o não também é muito importante. Adamo, mas se eu estou no papel de funcionário, se eu começar a dizer não demais, eu posso ser demitido. Não necessariamente. Óbvio, você não precisa dizer não a tudo o que te pedem. Até porque você tem que cumprir com sua tarefa. Mas já parou para observar que às vezes você diz tanto sim para tanta gente dentro da empresa que você trabalha, que às vezes você deixa de fazer o que você tem que fazer para fazer outras coisas que não fazem parte do teu cargo e da tua função, e que você acaba se comprometendo, acaba dificultando, inclusive atrasando o teu trabalho, porque você saiu fazendo coisas para outras pessoas que elas deveriam fazer. Mas desse jeito quer dizer que eu tenho que me tornar uma pessoa egoísta para poder ser feliz? Não necessariamente. Sempre entregue a responsabilidade ao outro. Então, vou dar um exemplo prático, real. Digamos que existe uma pessoa que trabalha em um escritório de advocacia e são sócios, 2 advogados que trabalham juntos. E aí, um dos advogados tem um perfil muito proativo, muito de resolução, muito de não deixar as coisas atrasarem, de querer fazer logo. E o outro advogado tem um perfil de procrastinador ativo. Que perfil é esse? É aquele que deixa tudo para a última hora, mas que, quando pressionado pelo prazo, pelo tempo, corre, vira a madrugada, escreve, faz um negócio quase perfeito e entrega. Na relação desses 2 colegas de trabalho, esse aqui vai se irritar porque esse sempre atrasa, sempre demora, e vai começar a fazer uma série de coisas, mesmo que depois ele se reclame. Ele vai dizer, eu faço tudo sozinho nesse escritório, não sei o que, não sei o que, mas também você não faz nada. E esse aqui vai pegar o que tiver, como ele é procrastinador ativo, ele vai pegar o que tiver faltando, o que tiver pendente, que esse aqui não conseguiu dar de conta 100%, vai resolver tudo e pronto, vai entregar. E não vai entender porque é que este outro está tão estressado e tão irritado, já que foi tudo entregue. E aí, esse aqui não aceita que esse seja de outro jeito. Ele fica querendo um jeito de que esse outro colega faça as coisas do jeito que ele acha que é certo. Então, quem é o sujeito que está bagunçando tudo aqui a história? É esse que acha certo, que se acha certo e que acha que todo mundo tem que funcionar como ele. Se ele fizesse só metade dos processos e esse aqui não fizesse a parte dele, iria comprometer o trabalho do escritório? Sim. Porém, com um problema gerado por esse aqui, esse sujeito procrastinador, ele, como adulto, deveria aprender a lidar com isso. Quais consequências ele vai ter? O salário dele vai ser menor, a comissão dele vai ser menor, que consequências isso vai ter? Mas quando esse se antecipa e quer resolver tudo, fazendo o papel de pai, entre aspas, e cuidar de tudo, ele faz isso porque não aguenta ver que o outro não faz do jeito que ele faz. Ok. Aí nós começamos a entender que esse sujeito, é importante que ele comece a dizer não. Dizer não ao colega de trabalho, aos sócios, dizer, olha, eu não vou fazer sozinho. Esses processos são de responsabilidade sua, se atrasar, se resolva com os clientes, te vira. É importante ele dizer não também para alguns clientes. Se ele percebe que o cliente ele não vai saber lidar
com um perfil de um dos dois advogados, é importante que ele diga não também. Às vezes, um cliente que nós dizemos não, nós também estamos entendendo o nosso limite emocional, o nosso limite cognitivo, o nosso limite, enfim. Quando eu digo sim a uma área, por exemplo, no caso do direito, eu estou dizendo não a outras tantas áreas, né? Só que isso não é consciente, não é claro na nossa cabeça. Por isso que a gente acha que a gente não disse não, né? Então, nas relações de trabalho, esse aqui, ele tem que começar a se posicionar, dizer, não, olha, meu limite é até aqui, o número de processos que eu consigo fazer é esse, eu não vou ficar fazendo tudo por você. Esse diálogo tem que existir. E se for o caso, se ele quiser fazer mais, ora, que ele ganhe mais por isso, que as comissões dele aumentem, que, enfim, que seja justo, que as relações estejam equilibradas. E na pior das hipóteses, entre aspas, pior, porque nem sempre é tão ruim assim, a separação da sociedade, a dissolução da sociedade. Sistemicamente, às vezes, uma empresa gera muitos sofrimentos, inclusive sofrimento financeiro para a própria instituição, porque não consegue seguir regras básicas sistêmicas. E isso começa a afetar a equipe inteira, começa a afetar o nível da empresa no mercado, o nível de lucro, enfim, o nível de comercialização, tudo, né? A saúde da empresa começa a ficar abalada. Ok. Em que outras relações nós podemos pensar nessa capacidade de dizer não, nessa importância de dizer não? Já passamos pela relação amigos, né, ou namorados, ou casal. Já passamos por pai e filho nas duas posições, tanto na posição de pai quanto na posição de filho, nas relações de empresa, nas relações de sociedade de empresa também, né? Que outra relação nós podemos considerar? Me vem na cabeça algo que eu posso deixar de reflexão antes de ir fechando o nosso comentário, né, o nosso vídeo, que são as relações onde nós temos um grau de superioridade que não é claro como uma empresa. Vou dar um exemplo. Uma sala de aula, por exemplo, o professor está ali para ensinar. Ou a relação médico-paciente, né, que um cuida do outro. Ou a relação terapeuta, né, e paciente. Essas relações em que há um sujeito que tecnicamente é dominante e um sujeito que está ali para usufruir, né, daquela experiência. Apesar que a terapia não é bem assim, mas daquele conhecimento, usufruir daquele conhecimento, né? Então, é importante tanto para o profissional aprender formas de dizer não, principalmente na terapia, né? Porque o cliente, o paciente vai começar a querer, alguns pacientes vão começar a querer que você faça tudo por eles, isso é impossível, vai começar a lhe tratar como amigo, ou até mesmo vai começar a lhe tratar como possível pessoa a se relacionar, e você tem que dizer não nessas situações para cortar este movimento e o processo terapêutico seguir, né? Ou a relação médico e paciente, ou a relação professor e aluno, enfim. Então, como profissional, nós temos que dizer não em diversas situações. E como pacientes ou como alunos, nós também temos que dizer não em diversas situações. Principalmente quando a gente perceber que existe uma necessidade da nossa afirmação. Então, quando o professor não traz os conteúdos que deveria trazer, quando o terapeuta não traz aquilo que deveria trazer de instigar, de discutir, às vezes a gente foge do processo terapêutico e nem informa que não vamos mais. Isso é um comportamento infantil. Eu devo dizer com consciência e clareza, olha, eu não vou voltar mais aqui, eu não estou gostando disso, daquilo outro. Mas eu tenho medo do profissional me convencer a ficar. Então é porque você não estava tão convencido assim do não que você ia dar, né? É importante que a gente
diga esses nãos também nos nossos processos como clientes, como pacientes, porque vai nos colocando, vai nos treinando para nos colocar numa posição de adultos que somos, né? Enfim, se você tiver mais alguma relação que você acha interessante a gente conversar, comenta aqui nesse vídeo. Se você achar interessante, tiver alguma experiência sobre como foi dizer não em algumas situações ou como foi deixar de dizer não em algumas situações, também comenta nesse vídeo. Se eu puder ajudar de alguma forma mais direta, comenta aqui que eu posso gravar um vídeo posterior ou acompanhar as nossas redes sociais, que geralmente eu estou fazendo enquetes, perguntas e gravando materiais como esse, certo? Agradeço você ter acompanhado esse material até o fim. Espero que de alguma forma tenha contribuído com tua experiência, com tua vivência e torço para que nos reencontremos futuramente. Um forte abraço e até mais!